Olá, no Repórter Eco de hoje conheço os estudos que comprovam a grande capacidade de comunicação e de aprendizado dos cães. Você acompanha também o trabalho da cozinheira, que divulga os benefícios da culinária viva com o consumo de alimentos crus e orgânicos. E ainda pesquisador brasileiro analisa o risco de extinção de uma das espécies de banana. A Cavendish, conhecida como banana nanica, caturra ou banana d'água, é a variedade da fruta que pode sofrer uma queda de cultivo por causa de um fungo que ainda não chegou às Américas. Criadora do Festival da Terra ao Prato, a cozinheira Leila D promove a gastronomia funcional e a agricultura livre de agrotóxicos. E cientistas revelam que o convívio com os humanos ampliou a habilidade de se comunicar dos cães. Uma notícia ganhou destaque na imprensa internacional ao afirmar que a banana poderá sumir da face da Terra em breve. A FAO, órgão das Nações Unidas ligado à alimentação e agricultura, já negou o tom alarmista do estudo. Apenas a variedade Cavendish corre certo risco. O pesquisador da Universidade de São Paulo, Antônio Figueira, esclarece a polêmica. O sudeste da Ásia foi o lugar de origem da fruta que se espalhou pelo mundo, se adaptou muito bem nas regiões tropicais e é hoje uma das mais populares. A banana faz parte da dieta do brasileiro. Entre as variedades encontradas na feira, lá está ela. Nanica ou nanicão para os paulistas, caturra para os mineiros ou banana d'água para os fluminenses e baianos. Esta banana muito apreciada faz parte do subgrupo Cavendish, que hoje se encontra ameaçado pela doença conhecida como mal do Panamá. O engenheiro agrônomo Antônio Figueira tem doutorado em genética de plantas e trabalhou muito tempo com pesquisas sobre diversidade genética de bananas. Professor titular do SENA, Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP, ele conta que no início do século XX, o fungo Fusarium oxysporum foi detectado na América Central e dizimou uma variedade de banana muito cultivada e comercializada. Na época, como o subgrupo Cavendish era resistente ao fungo, ganhou mercado. O subgrupo Cavendish demonstrou resistente a esse mal do Panamá. Então ele foi largamente cultivado e expandiu o seu cultivo em toda a América Central e todos os outros países. Eventualmente se tornou o padrão de cultivo de banana tipo exportação. Não só na América, mas em outros países que produzem banana. Inclusive Israel, que produz banana e é exportada para a Europa, também usava esse padrão. Austrália e outros países da Ásia. Mas qual é o percentual de cultivo dela? De 15% a 20% da área cultivada com bananeira no mundo é com bananeira da variedade do cultivo do subgrupo Cavendish. O engenheiro agrônomo não acredita em extinção completa da Cavendish, mas acha realista pensar numa redução importante de cultura com grande impacto econômico. Antônio Figueira explica que ao longo dos anos, o fungo foi se especializando, se tornou mais agressivo. A variação chamada raça tipo 4 começou a afetar plantas que antes eram resistentes em áreas de cultivo na Austrália. O fungo, reforça ele, ainda não chegou às Américas, o que significa mais tempo para buscar soluções. Uma característica dessa doença que a torna mais difícil é o fato de ser um fungo do solo, você não consegue manejá-lo, você não consegue aplicar alguma forma de controle a não ser a resistência. E o problema é que a banana, como por ser estéril, você propaga ela com material vegetativo, ou seja, aqueles rebentos, aquelas novas brotações que surgem, que normalmente é usado para criar uma nova plantação. Normalmente isso tem contaminação de solo e geralmente é a forma que esse fungo se espalha. Então, sim, por ser um fungo de solo, e é por isso que ele tem um impacto tão grande, você acaba espalhando para novas áreas de plantio, então você precisa ter um cuidado redobrado com esse tipo de plantio para evitar a introdução da doença em áreas que, por exemplo, não tenham apresentado ainda.
E assim, até o trânsito de pessoas, trânsito de veículos, a colheita, tudo isso pode levar e espalhar esse fungo para diversas outras plantações. Segundo o pesquisador, a Cavendish ou banana nanica não contém sementes, é totalmente estéril, o que impede o cruzamento, o melhoramento genético para garantir mais resistência à planta. Vai ter que se buscar uma outra variedade que tenha as mesmas características organolépticas, né, de sabor, de aparência, que atendam aqueles consumidores que preferem esse tipo de banana e provavelmente vai ser substituído por alguma coisa que seria próxima. Então, existe programa de melhoramento de banana no Brasil e em outras partes do mundo. Seria uma forma de se obter algum substituto, mas não vai ser exatamente a Cavendish. Uma área que eu acho que me fascina muito, que talvez se torne cada vez possível, somente com as novas tecnologias de sequenciamento de genoma, seria tentar ressintetizar uma Cavendish. Se a gente conseguisse descobrir os ancestrais, os genomas ancestrais que deram origem a essa variedade, tentar, através de cruzamentos, obter uma nova forma de Cavendish e, eventualmente, se fazer cruzamentos e trazer fontes de resistência a esse fungo através de cruzamentos sexuais. Eu acredito que, talvez, a partir do momento que você tenha o genoma sequenciado, você consiga distinguir e identificar exatamente os parentais mais próximos que isso aí se tornasse possível. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Arqueólogos encontram em uma caverna a 300 quilômetros da cidade do Cabo, na África do Sul, o desenho mais antigo feito por um ser humano. Em padrão abstrato, com linhas cruzadas, foi pintado em um fragmento de rocha com tinta vermelha, a partir de pigmentos minerais. Pesquisadores calculam que ele tenha sido produzido há cerca de 73 mil anos, no período da Idade da Pedra Média. É pelo menos 30 mil anos mais antigo que os desenhos conhecidos até então. A descoberta seria uma evidência de que o Homo sapiens já possuía habilidades cognitivas como a dos humanos modernos, dezenas de milhares de anos atrás. A criação do Santuário de Baleias no Atlântico Sul é rejeitada durante reunião da Comissão Baleeira Internacional em Florianópolis, Santa Catarina. A proposta foi apoiada por 39 países, com 29 contra e várias abstenções. Com o resultado, não teve os 75% de votos dos 89 integrantes necessários para a aprovação. O Brasil foi o primeiro país a propor, há 20 anos, o santuário para proteger as diversas espécies de baleias. Argentina, Uruguai, Gabão e África do Sul também são favoráveis ao projeto. Entre as nações que se opõem à criação do santuário de baleias do Atlântico Sul estão o Japão, Noruega, Islândia e Rússia. O Japão mantém a caça ao maior mamífero da Terra, alegando fins científicos. 45 cidades de 6 continentes, onde vivem quase 165 milhões de habitantes, decidem se comprometer a conservar e restaurar suas florestas urbanas. A iniciativa Cities for Forests foi lançada na Cúpula Mundial de Ação Climática, realizada em São Francisco, na Califórnia. 4 cidades brasileiras apoiam o programa: São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Campinas, no interior paulista. Também aprovam o projeto Oslo, na Noruega, e Toronto, no Canadá. A repórter e apresentadora do Repórter Eco da TV Cultura, Márcia Bongiovanni, foi uma das finalistas do Prêmio Comunique-se de Jornalismo, edição 2018, na categoria Sustentabilidade. A ganhadora foi Rosana Jatobá, da Rede TV. A apresentadora do Metrópolis da TV Cultura, Adriana Couto, venceu na categoria Cultura, Mídia Falada. A equipe do Repórter Eco parabeniza as ganhadoras. E aguarde, porque tem mais.
Pesquisas comprovam que os cães, além de companheiros fiéis, têm grande capacidade de comunicação e de aprendizado. E a seguir, a cozinheira Leila D. fala sobre os benefícios para a saúde da culinária viva, com o consumo de alimento cru e orgânico. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A cozinheira Leila D. é uma das incentivadoras da culinária viva que dá preferência ao consumo de alimento cru. Ela também criou o Festival da Terra ao Prato, que promove a gastronomia funcional e orgânica na cidade de São Paulo. Os caminhos da arte levaram Leila aos palcos do mundo. Fiz uma parte de início de dança, né? Eu estudei teatro físico, também muitos anos, tive um grupo de teatro físico. Estudei performance, foi a minha maior especialidade, né? E instalação, performance e instalação. Fui atriz por um tempo também, fiz vários curtas-metragens de cinema. Então, assim, minha experiência artística sempre foi muito experimental. Ela nasceu no Rio de Janeiro para estudar, dançar, atuar, esculpir. Morou no Japão, na Alemanha, França e Estados Unidos. E descobriu que queria mesmo era fazer arte nos pratos. Virou cozinheira profissional. Para mim, a gastronomia ela é essa fusão, a ciência e a arte juntas. Pela preocupação com a saúde e com o planeta, ela se especializou na culinária viva, aquela que mistura alimentos crus, de preferência orgânicos. Comer alimento cru, como as pessoas acham, é muito mais energético. É possível comer uma abobrinha crua e você gostar, né? É possível você se alimentar com uma dieta mais vegetal. A gente comia, o ideal é a gente comer 127 quilos de vegetais por ano. Isso dá 400 gramas por dia, não é nada. Hoje, Leila D. é educadora alimentar e para esculpir obras de arte de encher os olhos, precisa de matéria-prima de qualidade. Por isso se aproximou dos produtores rurais. 70% do que a gente come é da agricultura familiar, né? E nós aqui que vivemos na cidade, a gente vai plantar em nossos jardins, né? Que já existe um movimento de agricultura urbana muito forte, ou a gente tem que subsidiar esses pequenos agricultores para que eles continuem lá, né? Plantando para alimentar todos. Então, assim, isso é algo fundamental da gente saber e as pessoas não sabem. As pessoas acham que precisa ter uma monocultura enorme para alimentar o mundo e que não é na realidade. Desse contato nasceu a ideia do Festival da Terra ao Prato, que acontece há 10 anos em São Paulo. Um encontro que aproxima a agricultura orgânica, ecológica e sustentável de todos, unindo chefes de cozinha, produtores rurais e muitos clientes famintos. O da Terra ao Prato é um movimento de trazer todas essas informações sobre a nutrição, por exemplo, né? É melhor você comer comida orgânica, mais vegetais, de qualidade, do que você comer as coisas, gordura, entendeu? Com muito convencional, muito agrotóxico. Quanto vale a sua saúde? Da Terra ao Prato, ela traz uma receita natural e muito saborosa. Ninho de abobrinha. Por cima vem o vermelho do tomate, o shimeji e a carambola. A folha de salsa dá o toque final, a arte que alimenta o corpo e a alma também. Você olhar um prato colorido, por exemplo, né?
aquilo te dá muito mais água na boca, aquilo te dá mais desejo, te dá mais vontade de comer. Aquilo também ajuda, porque assim, a gente come com os olhos, né? Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Uma paisagem natural exuberante na Rússia. Kamchatka é uma região montanhosa na região oriental russa. Fica no Oceano Pacífico e tem 1.250 quilômetros de extensão. Este lugar é conhecido como a Terra do Gelo e do Fogo. Fica em uma faixa de intensa atividade sísmica, com cerca de 160 vulcões, 29 deles ativos. Por sorte, a maioria das erupções acontece em ambientes distantes dos povoados. A grande quantidade de chuva que cai sobre o solo vulcânico produz uma diversidade de espécies vegetais, como arbustos de pequenas frutas, capim da altura de um homem e flores silvestres como rosas. Árvores chamadas bétulas, com troncos e galhos retorcidos pelos fortes ventos e pela neve, cobrem quase 1/3 da península. Existem inúmeros geysers e fontes de águas termais, com temperaturas que vão de 30 a 40 graus Celsius. O calor geotérmico produzido no interior da Terra é usado para gerar eletricidade. Ursos, águas marinhas e salmões em rios de água gelada fazem parte da biodiversidade local. Os visitantes são levados de helicóptero para conhecer os lugares de difícil acesso, mas o número de turistas é controlado para evitar impacto no delicado e frágil ecossistema. Por isso, 6 regiões da península são protegidas como patrimônio mundial. Kamchatka, um lugar único no planeta. E você vai ver a seguir. Cientistas comprovam que os cães têm grande capacidade de comunicação e de aprendizado. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A inteligência de várias espécies de animais surpreende os cientistas. Estudos recentes comprovam que os cães têm grande capacidade de comunicação e de aprendizado. Hora de passear na praça é também de socializar com outros cães e novos humanos. Eles adoram correr e brincar com a bola. A comunicação parece ser uma habilidade da maioria dos cachorros. Ele faz assim, ele começa a chorar, ele me chamando para passear. Você sabe que ele quer passear e não quer comida, não quer fazer xixi? Não, eu tô no computador, eu já passeei com ele, eu não tô dando aquela atenção para ele. Aí ele começa a chorar. É muito interessante. Ele aponta o que ele quer. Com os olhos? Com os olhos, com o focinho, com a pata. Então, quando ele quer brinquedo, ele vai pro armário do brinquedo, para na frente. Quando ele tá apertado de xixi, quer fazer xixi, ele começa a me rodear para eu descer com ele. Estudos para avaliar o comportamento, a inteligência e a capacidade do animal de se comunicar sempre foram mais comuns em espécies de primatas, baleias, golfinhos e até papagaios. Trabalhos com animais domesticados, como os cachorros, nunca entusiasmaram muitos pesquisadores até começarem a ser lançados os primeiros resultados. Pesquisas que revelam que, quando bem estimulado, o cachorro pode ser muito mais do que o melhor amigo do
homem, cão de caça, de guarda ou de pastoreio. A carinha sapeca que estampa a capa do livro Cognição e Comportamento de Cães, a ciência do nosso melhor amigo, é do Bruce, vira-lata de estimação desta especialista em comportamento animal. Karine Savalli é uma das organizadoras da publicação, que contou com a colaboração de 14 pesquisadores de várias áreas, como biologia, medicina veterinária e psicologia. E os temas são bem variados, vão desde as origens das habilidades comunicativas do cão, então tem alguns capítulos sobre comunicação e alguns capítulos mais específicos sobre memória dos cães, aprendizagem social, temos um capítulo sobre apego. Karine Savalli é professora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. É também orientadora do programa de pós-graduação da USP na área de comportamento animal. Em 2006, ela participou de um trabalho que ficou muito conhecido, com a vira-lata Sofia. O animal foi treinado para usar um teclado e se comunicar com os pesquisadores para pedir água, comida e brinquedo. A escolha da Sofia por ser uma vira-latinha não foi à toa, foi realmente para justamente não reforçar essa ideia de que uma raça é mais inteligente do que a outra. Além de mestrado, Karine Savalli fez doutorado em psicologia na área de comportamento animal e, na tese dela, analisou 29 casos. O estudo foi focado na comunicação visual para entender quais sinais os animais usam para transmitir suas mensagens. Nós verificamos que quando o tutor estabelece um contato visual com o cão, isso favorece que o cão apresente comportamentos comunicativos visuais, como olhares direcionados, alternância de olhares entre o objeto de interesse e a pessoa, né, que seria o receptor da mensagem. Então, há essa influência do estado de atenção. Os cães discriminam o estado de atenção do ser humano quando eles estão se comunicando. A pesquisadora conta que estudos recentes de outros profissionais revelam uma grande capacidade de aprendizado dos cães. Um dos estudos mostrou que uma cachorrinha, a Chaser, que foi muito estimulada e treinada a aprender muitos nomes de muitos objetos. Ela aprendeu mais de 1000 nomes de objetos. Arroz, feijão, mesa, ok. Karine Savalli explica que a convivência com os seres humanos influenciou e muito na habilidade de comunicação dos animais. Os cães, embora eles não sejam filogeneticamente tão próximos a nós, quanto, por exemplo, são os chimpanzés, por essa convivência diária há milhares de anos, eles desenvolveram todo um repertório de sinais comunicativos especializado para interagir conosco. Sem dúvida, os cães são os animais mais importantes para o ser humano. E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase do filósofo alemão do século XIX, Arthur Schopenhauer. A compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter e pode ser seguramente afirmado que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem.
Repórter Eco, até o próximo programa.